Nós vamos falar agora sobre esse assunto e sobre a legalidade das manifestações pró e contra o governo Bolsonaro. Temos no estúdio da CNN aqui em São Paulo o deputado federal Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e via Skype o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Boa tarde aos dois, sejam os dois muito bem-vindos a esse debate aqui na CNN. Eu já quero de início, considerando tudo que nós dissemos agora, pessoas presas na Avenida Paulista com coquetel molotov, armas, pessoas também mastros nas manifestações do Largo da Batata, considerando as manifestações em Brasília, eu quero uma avaliação dos senhores. E eu começo com o Coronel Tadeu. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Carol. Boa tarde aos nossos espectadores. Eu faço uma avaliação muito positiva. Até agora nós não tivemos o confronto. Temos um policiamento realmente muito bem distribuído com a Polícia Militar e também com a Guarda Municipal de São Paulo. Tem que se destacar que a Guarda Municipal também está presente nesse momento. Houve a decisão de realmente não ter o mesmo palco para os dois lados, o que é muito bom, uma decisão muito serena e muito responsável da Polícia Militar, que fez com que a Avenida Paulista ficasse para um movimento e o Largo da Batata, que é um outro local distante aqui em São Paulo, né, para o outro movimento. Assim é que eu gosto de ver as manifestações em paz, cada um fazendo o seu protesto, cada um fazendo a sua manifestação, mas sem acontecer as cenas lamentáveis da semana passada, onde um grupo realmente partiu para ofender outro, né? O grupo pró-Bolsonaro acabou sendo atacado pelo grupo anti-Bolsonaro e aí então a polícia teve que intervir. E essa intervenção foi feita e nós acabamos vendo cenas lamentáveis, a Polícia Militar tendo que usar da força necessária para simplesmente repelir essa agressão. E foi isso que nós tivemos a semana passada. Hoje, um cenário completamente diferente. Apesar da presença maciça do policiamento, já destacado da PM e da Guarda Municipal, né, hoje nós temos um quadro pacífico. Claro que eu tenho que destacar a prisão, né, a detenção dessas pessoas, inclusive algumas delas portando coquetel molotov, né, ou artefatos para a construção de coquetel molotov. Para quem não sabe, é simplesmente uma garrafa de vidro com óleo e combustível que é atirada e no momento em que ela se quebra, o fogo, uma labareda de fogo atinge as pessoas, o asfalto. Então, atos praticamente terroristas, né? E essas pessoas foram detidas aqui nas proximidades da Avenida Paulista, conduzidas à delegacia de polícia, o 78DP aqui na Rua Estados Unidos, e por lá pelo distrito já estão sendo tomadas as providências, né? Ainda bem que foram apenas algumas pessoas e destacando que 2 menores foram presos. Obrigada, Coronel. Então, quero aqui agradecer também a presença do senador Humberto Costa. A pergunta é a mesma, a avaliação sobre essas manifestações, considerando todas as imagens que nós estamos transmitindo aqui pela CNN desde de manhã cedinho. Senador. Bem, boa tarde a todos vocês, boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores da CNN, boa tarde ao deputado Coronel Tadeu. Eu, em primeiro lugar, como médico, ex-ministro da Saúde, eu tenho uma posição clara de que eu acho que esses atos não deveriam estar acontecendo por conta de nós estarmos vivendo o início do momento mais crítico dessa pandemia e, portanto, ela pode ser um fator para a disseminação dessa doença. Mas, naturalmente, eu entendo que, ao longo dos últimos tempos, o presidente da República, especialmente, os seus seguidores, têm sistematicamente provocado a população, provocado a própria oposição. Isso tem gerado um clima incontrolável e, por essa razão, as pessoas querem mostrar que a rua não pertence à extrema-direita, não pertence a Bolsonaro e, por isso, foram em grande quantidade já para esse espaço da disputa política no meio da rua.
Acho que isso, de certa forma, intimidou os bolsonaristas, afinal de contas, eles estavam se sentindo donos da rua, não é? Na verdade, uma postura oportunista, porque sabiam que a população não poderia ir na mesma dimensão para a rua, porque estava e está seguindo o processo do isolamento social. E eu espero que depois desse dia, que teve esse aspecto interessante de não ter havido conflitos, confrontos, acho que o desejo do presidente Bolsonaro é exatamente que possa haver radicalização em enfrentamentos como esse, para ele tentar justificar uma escalada autoritária no Brasil. A mim me parece que Bolsonaro tem um único projeto hoje para o Brasil, que é o de se tornar ditador do país, aplicar um golpe de Estado no Brasil e, com isso, conseguir aquilo que as instituições no Brasil não estão permitindo, que ele faça o que quiser à frente da presidência da República. Então, eu, por um lado, considero que foi bom, tivemos aí uma resposta da oposição, mas, por outro lado, tenho essa preocupação com a pandemia e acho importante, não é, que nós tenhamos a paciência necessária para esperar o momento em que nós pudermos ir à rua, que eu não tenho dúvida de que haverá no Brasil um grande movimento de massas contra a extrema-direita, contra Bolsonaro e pela preservação da democracia no nosso país. Então, eu penso dessa maneira, espero que de lado a lado os organizadores dessas ações esperem que nós possamos chegar ao momento em que o povo possa ir para a rua e aí nós vamos ver quem efetivamente está ao lado da população. Eu não tenho dúvida de que hoje a maioria da população não suporta mais esse governo de Jair Bolsonaro. Deputado Coronel Tadeu, gostaria de esclarecer algum ponto trazido na fala do senador Humberto Costa? Só para deixar bem claro que o presidente Bolsonaro ele foi eleito com 57 milhões de votos no segundo turno e 49 milhões no primeiro turno. O ano passado, o governo Bolsonaro realmente começou a tirar o Brasil de um buraco que o Partido dos Trabalhadores deixou, um buraco enorme, e esse trabalho vem sendo feito realmente de forma bem responsável. Nós temos avanços, tivemos avanços na economia, tivemos avanço na geração de empregos e, nesse momento, nós estamos sendo atingidos por uma pandemia que ela vem sendo combatida com todo critério, com toda responsabilidade pelo governo federal. Mas, infelizmente, o discurso da extrema esquerda, né, realmente é de não aceitar realmente as coisas boas que vêm sendo feitas pelo país. Até natural, até compreensível, porque depois de 16 anos no poder, eles simplesmente roubaram em todos os lugares que podiam. Os noticiários estão aí, as prisões estão aí como prova de que realmente foram 16 anos de um verdadeiro desastre de governança do Brasil, que afundou o país numa dívida enorme, né? E, mais uma vez, infelizmente, nós vemos alguns discursos realmente que, apesar de serem legítimos, são completamente na contramão do que vem acontecendo. Em relação à pandemia, o governo federal vem fazendo a parte dele, colocando recursos à disposição dos governadores e dos prefeitos e, lamentavelmente, nós temos visto as mesmas cenas de anos atrás, corrupção e propina nos gastos com o dinheiro público que vem do governo federal para os cofres dos governos estaduais e das prefeituras, mas eles não se contentam realmente. Infelizmente, dispensa de licitação está gerando uma série de denúncias e uma série de crimes de corrupção com o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte, que chega de forma suada realmente dentro do cofre público, mas que os governadores e prefeitos não têm tido a devida responsabilidade em fazer um gasto bem contencioso, bem honesto, bem responsável, tentando comprar o melhor produto pelo melhor preço.
Aqui em São Paulo, nós temos visto isso em outros estados também, em especial no Ceará, em especial e em vários estados realmente o abuso dessa dispensa de licitação é vexatório, vergonhoso e criminoso. Senador Humberto Costa, seu partido citado na fala do deputado Coronel Tadeu, o senhor gostaria de fazer alguma ressalva? Sim, eu quero saber quando é que o governo Bolsonaro vai deixar de ficar responsabilizando o PT pelo caos que nós estamos vivendo no Brasil hoje e começar a governar. Já estão aí há 1 ano e meio governando o Brasil, não diminuíram o desemprego, fizeram com que o Brasil crescesse menos de 1% do seu produto interno bruto no ano passado. O país, diferentemente do que era na época de Lula e Dilma, respeitado internacionalmente, hoje é um pária na sociedade, porque não respeita os direitos humanos, não respeita o meio ambiente e promove um governo baseado meramente no conflito ideológico. Aliás, se não fosse o PT que tivesse deixado uma reserva internacional de dólares de 370 bilhões, dos quais mais de 50 foram torrados pelo governo Bolsonaro, nós estaríamos vivendo uma situação de caos muito maior do que essa que o próprio governo Bolsonaro nos levou. Agora, os bolsonaristas, eles imaginam que alguém, quando ganha a eleição, ganha um cheque em branco para promover todo tipo de arbitrariedade, todo tipo de crime, como vem sendo feito no Brasil. E é bom lembrar, inclusive, agora o próprio inquérito do Supremo e o próprio trabalho da CPMI das fake news está mostrando como aquela eleição foi ganha. Foi ganha baseada em uma organização criminosa que nós estamos desbaratando, que passa o tempo inteiro a produzir notícias falsas, inclusive agora durante a própria pandemia, que desenvolve ataques de ódio, linchamentos virtuais e que essa organização criminosa atuou livremente durante a campanha eleitoral e interferiu no resultado das eleições. Então, eu acho que eles precisam começar a governar, especialmente agora durante a pandemia. Dizer que o governo Bolsonaro está fazendo a sua parte na pandemia, onde nós já estamos há 3 semanas sem um ministro da Saúde, depois de 2 mudanças em plena pandemia, ora, é imaginar que a população é tola, que ela não consegue acompanhar o que de fato está acontecendo. Na verdade, países que têm uma condição de saúde muito pior do que a nossa, como a Índia, como os países africanos, estão enfrentando de uma forma muito melhor a pandemia do que nós aqui no Brasil. Grande parte do que nós estamos assistindo agora, o Brasil em segundo lugar no número de casos, e em terceiro lugar no número de mortes, e aí não vai dar, não serão necessários mais do que 15 dias para nós ultrapassarmos, por exemplo, o Reino Unido em número de mortes. Então, dizer que o país, que o Brasil, que o governo está cumprindo a sua parte, sinceramente, me perdoe o deputado Coronel Tadeu, mas é imaginar que a população brasileira ela não se informa, ela não tem um senso crítico sobre o que está acontecendo no nosso país. E é a soma de tudo isso que está obrigando uma parcela da população a querer ir para a rua. Não é? Eu imagino e eu espero que essas manifestações parem por aí. Vamos esperar a hora que nós vamos para a rua e aí o povo brasileiro vai sim dar uma demonstração do que é que imagina, do que representa esse governo Bolsonaro. Senador Humberto Costa, deputado Coronel Tadeu, enquanto a gente conversa aqui, a gente está acompanhando imagens das manifestações pelo Brasil. Nesse momento, nós vemos uma marcha no Rio de Janeiro, no que parece ser a Avenida Presidente Vargas. A imagem está fechada, mas parece ser. Eu, como boa carioca, eu espero que não passe vergonha aqui ao vivo. Mas queria perguntar aos senhores sobre as bandeiras dessas manifestações.
Por quê? Porque a gente vê, de um lado, da manifestação pró-governo, por exemplo, a bandeira aqui em São Paulo, a gente acabou de ver, pedido de intervenção militar já. Do lado da manifestação contra o governo, o que a gente vê, por exemplo, nessa manifestação que a gente acompanha agora do Rio de Janeiro, muitos pedidos em relação à vida dos negros, vidas negras importam, contra o genocídio, a gente está mostrando aí do povo negro. E aí são muitas bandeiras. Acabamos de ver também no Largo da Batata, pedido de impeachment, inclusive, são muitas bandeiras. E eu quero que os senhores me digam como vocês veem de cada lado esse diálogo entre as bandeiras. Então, começo para mudar a ordem agora pelo senador Humberto Costa. Bem, esse movimento que começa agora e que eu acho que vai ter uma dimensão muito grande, ele é bastante diferente do que aconteceu, por exemplo, ali em 2013, quando não havia, por exemplo, quem organizasse, não havia um conjunto de demandas, de reivindicações. Nesse momento agora, esse movimento de oposição, ele é muito claro. Primeiro, nesse primeiro momento, são organizações do movimento social, são torcidas organizadas, são movimentos como o movimento dos trabalhadores sem teto, não é? Mas tem um apoio, sim, integral em torno dessas bandeiras, especialmente em defesa da democracia, em defesa das liberdades democráticas, em apoio às instituições como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que estão fazendo e tratando de fazer a sua parte, não é? E que defendem concretamente o impeachment. Então, isso está claro. Como do outro lado está claro também. É a defesa da ditadura, é a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal, é a defesa do fechamento do Congresso Nacional. Hoje pela manhã, inclusive em Brasília, eu até me animei, porque eu vi que não havia essas bandeiras. Mas agora à tarde, lá na Paulista, está muito claro o que é que esse agrupamento deseja. É uma intervenção militar com Bolsonaro na presidência, ou seja, transformá-lo em ditador do Brasil. É o pedido para o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional. É a luta deles contra a liberdade de imprensa. Então, eu acho claras as bandeiras de ambos os lados, quem está de um lado e quem está do outro. E eu tenho certeza que do nosso lado, do lado da oposição, nós vamos trazer muita gente mais para frente. Gente que votou em Bolsonaro, que está arrependida, gente que se aliou aí à extrema-direita, mas que não quer permanecer nessa condição, vai entrar para a defesa da liberdade e da democracia no nosso país. Deputado Coronel Tadeu, por favor, suas considerações. Toda manifestação, ela é legítima. A pessoa se expressa através de gestos, bandeiras, camisetas. Mas eu vou deixar uma posição muito pessoal minha, muito clara para todos, que essa questão da intervenção militar, ela não tem o meu apoio, não existe isso. O artigo 142 da Constituição Federal, poucas pessoas conseguem interpretá-lo de uma forma bem serena, de uma forma bem isenta, né? E não cabe realmente num momento em que o país ainda está amadurecendo o sistema democrático dele, porque a nossa Constituição é de 88, e eu reputo uma Constituição muito nova, inclusive. Mas nós precisamos fortalecer realmente a democracia. Fortalecer a democracia significa respeitar o resultado das eleições, né? E não... É preferível até jogar a favor do povo do que ficar jogando contra o governo. No momento em que nós temos realmente uma ala política no nosso país que prefere bater no governo, até o que é legítimo, que faz parte do jogo político, né? Eles querem realmente voltar ao poder e praticar os atos que praticaram nos anos anteriores. Eu encaro isso realmente de uma forma bem tranquila, bem legítima. Faz parte da disputa política, mas parece que eles concorrem muito com aquela frase de quanto mais, pior.
Em relação às bandeiras que estão no movimento lá anti-Bolsonaro, contra o governo, né, algumas pautas realmente irrelevantes. Nós precisamos destacar bem isso. O racismo aqui no país, ele existe sim. Ninguém pode fechar os olhos para isso não. Nós precisamos combater. Vi ali ou uma citação, uma bandeira do movimento sem teto. Nós sabemos realmente que moradia é uma pauta muito importante ainda para o nosso país. Muitas pessoas carecem de moradia, carecem de saneamento básico, de água potável, de morar em condições dignas realmente. Então é outro movimento que eu também respeito muito, que precisa como se fala, ser alvo de manifestação mesmo, que as pessoas precisam estar lembrando isso. Portanto, a gente vê realmente que as pessoas se manifestam de uma forma tranquila e livre. E isso realmente é o que importa, né? Que essas pessoas façam realmente as suas manifestações, as suas reivindicações. Eu mesmo, quantas vezes não fui para as ruas pedindo salário para os policiais militares aqui do Estado de São Paulo, né? E até hoje não veio realmente essa recomposição salarial, mas de uma forma legítima, carregando uma bandeira do Brasil, carregando algo que simbolizasse a polícia militar, sem em nenhum momento praticar atos de violência. Essas manifestações, elas podem continuar, não há problema nenhum. Nós temos eleições esse ano, o que é muito democrático para prefeito, vereador. Em 2022 teremos um novo pleito eleitoral grandiosíssimo, que é a nova eleição presidencial, nova escolha de governadores, né? E a população realmente ela vai se posicionando e vai entrando num determinado terreno para poder seguir nessa linha política. Então eu não vejo realmente nenhum problema das pessoas se manifestarem. Apenas condeno o uso da violência. Isso eu não aceito de forma alguma. Não é justo que nós tenhamos tantos policiais, tantos guardas municipais, né, tentando evitar um ato violento de um grupo, né? Isso realmente é que eu não admito. Bem, seguindo essa mesma linha de raciocínio, deputado, o senhor fala aí nesse apoio à livre manifestação. Minha pergunta, tanto para o senhor quanto para o senador Humberto Costa, é a seguinte: há um limite, então, para essa liberdade de expressão? Como definir esse limite? Quem faz esse controle? Começo, então, nessa pergunta com o senhor, deputado federal, Coronel Tadeu, por favor. Sem dúvida, há limites mesmo, né? O próprio direito fala que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. As pessoas têm o direito de se expressar, têm o direito de se manifestar, mas elas não podem atacar outras pessoas na sua honra, né? E o que nós temos visto realmente é que às vezes as pessoas estão exacerbando realmente no seu direito de se manifestar, mas atacando a honra das outras pessoas ou atacando a honra de uma empresa, às vezes até de uma pessoa jurídica, que também nós temos visto alguns casos a respeito disso. Então, se as pessoas respeitassem isso, e normalmente quando não fazem, né, ou você tem a concorrência da justiça para colocar limites nisso, ou você tem a concorrência da polícia, porque às vezes o fato acontece na rua, como foi os casos da semana passada, né? Alguns se exacerbaram realmente, né? Exageraram na sua postura de se manifestar, atirando pedra, atirando tijolo, com pedaços de pau para agredir. Então, esses fatos são inaceitáveis. A liberdade dele deveria ser cessada no momento em que ele verbaliza a sua palavra de ordem, aquilo que ele defende, aquilo que ele acredita, mas partir para a agressão, né, e ultrapassar a linha do crime, concorrendo com o crime, nós temos aí o Código Penal que pode muito bem dizer para essas pessoas qual é o seu próprio limite, aí você passa a ter a concorrência da polícia ou da justiça. Então, o limite precisa ser respeitado mesmo. Senador, mesma pergunta para o senhor, qual que é o limite, então, dessa liberdade de expressão? Olha, primeiramente, eu acho que a liberdade de expressão ela deve ser ampla. Concordo no que ele diz em relação à questão dos ataques à honra, da divulgação de coisas falsas. Por isso que hoje nós estamos trabalhando fortemente para desmontarmos, né, essa indústria da propagação das ideias de ódio, essa indústria de propagação de fake news. E sem essa indústria,
o presidente Bolsonaro nem governa e nem consegue ganhar a eleição de 2022. Então, nós estamos fazendo esse trabalho para impedir que esse tipo de crime continue. Esse, inclusive, deve ser um limite à liberdade de expressão, ou seja, a partir do momento em que se comete um crime. Por outro lado, também eu entendo que as manifestações elas têm que ser pacíficas. Nós, em nenhum momento, nesses anos todos que temos de luta no Brasil, apregoamos qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência. Da mesma forma, nós temos que cobrar que as forças de segurança também elas não se excedam em muitos momentos em que esse direito à liberdade de expressão está acontecendo. Hoje nós estamos vendo aí uma situação bastante equilibrada, mas na semana passada foi possível identificar que enquanto alguns integrantes da Polícia de São Paulo estavam protegendo as pessoas que estavam defendendo a ditadura, do outro lado, as pessoas que estavam na defesa das ideias democráticas sofreram violência policial. Nós temos que ter um equilíbrio disso aí. Ninguém pode sofrer nenhum tipo de violência. E nós queremos que as coisas aconteçam em paz. Uma das razões, inclusive, pelas quais eu acho que essas manifestações, nesse momento, elas não são tão adequadas, porque nós não vamos conseguir reunir muitas pessoas, não é? E quando a gente reúne muitas pessoas, a própria multidão garante, por exemplo, que provocadores, que agentes infiltrados possam atuar querendo gerar algum tipo de violência. Então, eu creio que o ideal é que nós tenhamos realmente daqui para frente, a partir do momento que estiver liberado para todo mundo ir para a rua, não é que nós tenhamos manifestações pacíficas. A nós, em nenhum momento, interessa a violência, interessa a provocação, interessa a agressão. Eu quero chamar a atenção, inclusive, por essa fala aí do senador Humberto Costa, o deputado Coronel Tadeu. Quero chamar a atenção pelas imagens que nós estamos vendo no Rio de Janeiro, aí em São Paulo também. Mas no Rio de Janeiro, policiais militares ao lado da marcha e cercando a marcha. Estamos vendo por todo São Paulo também. E como nós já registramos aqui, manifestações muito pacíficas, inclusive com a proteção dos policiais militares. Inclusive, algumas faixas ali em todo o Brasil pedem o fim da violência policial. Por outro lado, o senador Humberto Costa acabou de trazer aqui para a gente a questão de agentes infiltrados, disse que a polícia, como semana passada, como ele disse, protegeu um lado e outro não. E aí eu quero a sua consideração e depois a do senador Humberto Costa sobre essa denúncia da polícia ter um lado. Por favor, Coronel Tadeu primeiro. Sem dúvida. Senador Humberto Costa, eu estava aqui na Avenida Paulista na semana passada, participando da manifestação, e até o término da manifestação eu subi aqui na CNN para prestar uma entrevista ao vivo, falando sobre os movimentos. Senador, eu devo dizer para o senhor aqui, por São Paulo, e daqui de São Paulo, nós podemos espalhar esse raciocínio meu para todos os estados. A Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, ela não tomou lado nenhum em nenhum momento. Ela simplesmente formou duas linhas, e o senhor conhece muito bem isso, que é aquele procedimento de um policial ficar ao lado do outro, né? Formou duas linhas e no meio ficou um vácuo, e eu fiquei exatamente nesse vácuo. De um lado nós tínhamos pessoas vestidas de preto, o tempo inteiro de preto, algumas com o rosto coberto, e do outro lado nós tínhamos pessoas vestidas de verde e amarelo carregando bandeiras. Então facilmente nós sabíamos quem era um lado e quem era o outro. No momento em que a confusão começou, senador, né, que nós começamos a ver as pessoas de preto atirando pedras, pedaços de concreto, tijolo, essa agressão partiu claramente desse grupo que nós estamos chamando de Antifa. Eles mesmos estão se dizendo de Antifas, pró-democracia. E até estava comigo no debate, eu não lembro se era o deputado Ivan Valente ou não lembro quem era o outro parlamentar que estava comigo. Eu até disse para ele, como é que um grupo pode gritar democracia
atirando pedras, pedaços de pau e concreto, porque aqui tem muita caçamba de lixo de obra. E aí a polícia simplesmente fez imediatamente rechaçar essa agressão. Foi para cima realmente do grupo, né, até empurrar eles ao máximo numa distância segura que não atingisse o outro grupo. E aí eu dei parabéns para a Polícia Militar, porque não prendeu absolutamente ninguém, né, naquele momento, né, e teve uma atitude de apenas repelir essa violenta ação do grupo, que não foi feita por todos também não, senador. Apenas alguns, uma boa parte do grupo se manteve tranquilo, sereno, né, mas estranhando aquele ataque sem a menor necessidade. Então, eu elogiei demais a Polícia Militar do Estado de São Paulo, elogiei demais os guardas municipais que agiram somente naquele momento específico, naquele momento agudo. E quando eu falo que daqui de São Paulo eu levo esse raciocínio e esse comportamento da polícia, é porque muitas vezes nos estados nós vemos as polícias militares trabalhando da mesma forma. Em nenhum momento elas são praticamente convocadas a agir por uma excepcionalidade. E normalmente essa excepcionalidade parte de meia dúzia que estão no grupo que começam a incitar as pessoas a atos violentos. Mas algumas não aceitam isso. E a gente percebe, eu até filmei, está nas minhas redes sociais, inclusive, né, mostrando muito bem o comportamento dos dois grupos, né, mostrando que a PM, a Polícia Militar, nem as guardas municipais possuem lado nenhum. Elas têm um lado somente, senador, é o lado da lei. Acredite no que eu estou fazendo, no que eu estou falando. E se o senhor tiver alguma dúvida, pode consultar o meu vídeo da semana passada, que o senhor vai ver exatamente isso que eu estou lhe falando. Senador Humberto Costa, suas considerações. Eu considero que esse deve ser efetivamente o papel da polícia. Eu também não estou fazendo aqui uma generalização. E, na verdade, por exemplo, nós vimos algumas denúncias muito consistentes. No Rio de Janeiro, inclusive um deputado federal conversava com um policial e perguntava o que queriam fazer com aquelas bandeiras vermelhas que estavam lá, e ele dizia, por exemplo, o meu colega já foi lá e vai tomar companheiro, não sei o quê. Mas nós achamos que isso está errado. A polícia não precisa tomar nenhum lado, ela tem que garantir a segurança ali da população, esperamos que isso ocorra. Às vezes, esses que estão ali produzindo algum tipo de agitação são agentes provocadores, por isso mesmo que eu tenho falado nisso, já vi muitas manifestações que nós, com muita preocupação, querendo fazer um controle para que não houvesse nenhuma violência, e de repente chega uma turma que aí ninguém sabe de onde e que começa a promover uma série de violências, e depois a gente vai saber que são agentes provocadores da própria repressão. Eu espero que nós possamos seguir com essas mobilizações, não agora, depois que nós saímos da quarentena, e que o Brasil possa ter a mais ampla liberdade de expressão, que a polícia possa cumprir o seu papel, que nós não tenhamos violência e que nós possamos resolver isso do ponto de vista institucional, com o debate dentro do Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, com as eleições de 2020 e de 2022. Agora, senador, é importante dizer, senador, que o maior gerador de crises e de tensões no Brasil é o próprio governo. Senador, peço só uma breve licença na sua fala, desculpe lhe interromper, porque temos agora um chamado de Londres, daqui a